Caras e caros camaradas, as minhas primeiras palavras são para saudar a mesa desta conferência, na pessoa dos nossos camaradas, o Presidente do Partido, Carlos César, e do Secretário-Geral, António Costa, dirigir uma saudação a todos os presentes e, ao mesmo tempo, agradecer a oportunidade que me é dada de partilhar convosco algumas ideias. As circunstâncias momentosas que vivemos levam a que também este encontro, nas suas motivações e nos seus propósitos, vá bem para além do Partido Socialista. O que aqui se apresentou e se apresenta, o que aqui se analisa, o que aqui se debate, tem a ver com a vida de milhões de portugueses. Não tem a ver com a vida do Partido Socialista enquanto estrutura partidária. E ainda bem que assim é, porque, julgo eu, é assim mesmo que deve ser. Isso não invalida, porém, que a atual conjuntura, mas sobretudo a forma como a ela respondemos, a forma como respondemos ao desafio de recuperar Portugal, coloca o Partido Socialista hoje e mais uma vez perante uma responsabilidade histórica. A responsabilidade de ser o estandarte da esperança, o estandarte da confiança e da capacidade de fazer a diferença para melhor no nosso país e na vida dos nossos concidadãos. Hoje, e mais uma vez, somos chamados a essa tarefa de resgatar a esperança dos dias sombrios que vivemos, de construir a confiança na capacidade de termos e de fazermos acontecer dias melhores, de cotidianamente fazer a diferença para melhor na vida das famílias e na vida das empresas. É pois isso que acho que também está em causa nesta conferência. Não apenas o momento em que analisamos e propomos o grande desafio estratégico para o nosso país, mas também é o momento em que o trabalhador que ficou desempregado, o empresário que foi forçado a encerrar portas, pode contar connosco, pode contar com o PS para uma solução. É não apenas o momento em que olhamos e debatemos como queremos estar daqui a 10 anos, mas também aquele em que damos solução e temos resposta para os dramas do presente, sejam eles no domínio das famílias, das empresas ou do setor social. Estou certo que é por isso que aqui estamos, mas estou ainda mais certo que é isso que os portugueses esperam de nós. E sejamos claros, é isso que o Partido Socialista faz e faz bem. Há 5 anos atrás, quantos não vaticinaram o fracasso da tarefa que então o governo do PS assumiu de tirar o país da crise, de melhorar a situação das famílias, de dar futuro às empresas, no fundo de já então, recuperar Portugal. Muitos duvidaram, mas o PS conseguiu. Há 5 anos, quantos não duvidaram que fosse possível realizar com sucesso aquela que parecia uma tarefa quase impossível, de aumentar o rendimento, de investir em vez de cortar, ou de ao mesmo tempo equilibrar as finanças públicas? Muitos duvidaram, mas o PS conseguiu. É certo que os desafios de hoje são, porventura, mais incertos ou mais complexos, mas também hoje, quando se torna necessário
recuperar Portugal, o PS responde presente, com a força e a confiança, com a credibilidade que a sua ação face à última crise no passado recente bem atesta. Caras e caros camaradas, nas razões para a minha presença aqui, neste momento e neste espaço, alguns sobrelevam ou sobrelevarão as circunstâncias conjunturais do calendário eleitoral açoriano. Eu, pela minha parte, como açoriano e depois como socialista, quero participar neste debate sobre o país que é também meu. E cometo porventura a veleidade de pensar que este partido que hoje aqui se reúne interessará, pelo menos ouvir, sobre a minha região, que é também Portugal. Subo a esta tribuna com a consciência bem presente e muito nítida sobre o muito que se disse e talvez o ainda mais que se pensou sobre a forma como nos Açores se lidou e se lida com esse verdadeiro abalo que é a pandemia de Covid-19. Das razões que para essa atuação julgo existirem, ou das posições dos que entendem que assim não é, dos preconceitos que, na minha opinião, aqui e ali afloraram, ou da desinformação que em alguns casos se consolidou, não é algo de que queira cuidar nesta intervenção. O que gostaria apenas, tendo esta oportunidade, era de deixar algumas ideias para reflexão. Faço a partir da experiência de uma região insular, arquipelágica, autónoma. A primeira ideia, e que julgo válida, quer para a fase de fazer face à pandemia, quer para a fase de recuperação, tem a ver com a importância, com a utilidade e eficácia de uma abordagem local. Uma abordagem na qual a proximidade à realidade sobre a qual é necessário intervir, o conhecimento sobre as particularidades do contexto no qual essa intervenção se torna necessária, possam alavancar a eficácia dessa mesma intervenção. Chamemos-lhe subsidiariedade ou outra coisa qualquer. O facto é que acredito que este deve ser um pilar da intervenção futura e que, não prescindindo de todos os meios de acompanhamento, de fiscalização ou controle, o facto é que seja uma Câmara Municipal da localidade mais recôndita do país, seja uma região autónoma, podem acrescentar informação, conhecimento e eficácia nas medidas que se tornem necessário implementar. A segunda ideia com que eu gostaria de contribuir para este debate tem a ver com a necessidade de reforçarmos, de aperfeiçoarmos os instrumentos que as entidades públicas têm à sua disposição para lidar com a situação desta pandemia. Refiro-me em concreto a instrumentos legais que permitam uma intervenção eficaz das autoridades de saúde e que, face a esta situação, acautelem o ponto de equilíbrio ótimo entre os vários interesses e valores em presença. A legislação atualmente existente aparentemente não enquadra com a certeza e segurança suficientes as necessidades de adequação que decorrem da situação de pandemia. A razão pela qual assim entendo radica naquele que tem sido o entendimento dos tribunais de, mesmo no caso de um positivo ao SARS-CoV-2, considerarem que a medida de isolamento profilático
É uma detenção ilegal e, portanto, em relação a ela, foi dada providência ou procedência a uma providência de habeas corpus. Gostaria de realçar que, neste caso, e em relação a esta matéria, não estavam em causa quaisquer normas emanadas de órgãos regionais. Apenas e tão só legislação nacional, o que me leva à conclusão de que decisões como esta, ocorridas nos Açores, poderão ocorrer em qualquer outra parte do país. É por isso que, na minha opinião, se torna necessário, pelo menos, aprofundar a análise e o debate e, eventualmente, uma intervenção legislativa, a qual, tendo em conta a natureza dos interesses em causa e valores, apenas poderá ocorrer na Assembleia da República, não para resolver apenas as questões que têm sido suscitadas pelos tribunais, mas, sobretudo, e ao mesmo tempo, para trazer certeza e segurança nos mecanismos de que podemos lançar mão neste combate, bem como na conciliação e correta composição dos interesses e valores em presença. A terceira ideia que gostaria de partilhar convosco parte da experiência do que temos feito. Tem a ver com as duas prioridades que temos prosseguido. A defesa da saúde pública, naturalmente como prioridade cimeira, e a defesa do emprego como condição essencial para a defesa da economia. Gostaria a este propósito de salientar hoje aqui a importância, a dimensão e o mérito do conjunto de medidas que o Governo da República, sob a liderança do Primeiro-Ministro António Costa, tomou desde a primeira hora. Foram e são medidas essenciais, medidas que quer no domínio da economia, quer no domínio das políticas sociais, lá está, fizeram e fazem a diferença para melhor na vida dos portugueses, de norte a sul do país e também nas regiões autónomas. No caso dos Açores, para além destas, foram criadas e postas em funcionamento medidas complementares às nacionais, com o objetivo de reforçar as condições para a defesa do emprego, nomeadamente colocando como obrigação dos que beneficiem dessas medidas a manutenção do nível de emprego. Os resultados de todas elas, para além da adesão das empresas, têm-se traduzido, por exemplo, na manutenção nos Açores do nível da taxa de desemprego em níveis historicamente baixos. Por último, gostaria de salientar a importância que as grandes áreas de intervenção já aqui abordadas, ou duas destas áreas de intervenção, assumem para as regiões autónomas e, no caso concreto, assumem para os Açores. Refiro-me à transição digital e à transição climática. A transição digital, que é efetivamente muito importante para o país, no caso de uma região com o território disperso, é ainda muito mais importante. Bastará pensar naquilo que ela significa para a saúde, naquilo que ela significa para a administração pública ou naquilo que ela significa para a economia e as empresas. Estamos a falar, neste caso, de verdadeiros fatores de coesão territorial que importa concretizar da forma o mais eficaz possível. No caso da transição climática, também aí nos arquipélagos portugueses se sente de forma particularmente evidente os desafios que a esse nível se colocam e é por isso que a elencagem deste como um pilar essencial de intervenção futura se assume também particularmente importante. Caras e caros camaradas, e nesta tarefa do futuro, neste contexto, nesta conjuntura, independentemente de lhe chamarmos recuperar Portugal ou outra coisa qualquer, é preciso que todos estejam conscientes que esta não é uma tarefa apenas do Partido Socialista. Esta é uma tarefa, desde logo, de todos os partidos políticos. Ninguém está ou deve estar dispensado.
E neste combate das nossas vidas há pouco ou nenhum espaço para treinadores de bancada. Por isso, sem temores, sem receios, confiemos na capacidade e na história do PS. Mas, sobretudo, confiemos no discernimento dos portugueses para avaliar quem assume as suas responsabilidades e quem se refugia em táticas ou subterfúgios de ocasião. Por isso, caras e caros camaradas, aquilo que eu hoje posso aqui dizer é o que digo nos Açores. Para a frente é que é caminho. Muito obrigado. Muito obrigado, camarada. Bem, e agora é a altura